Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5, Tudo para a Glória de Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando a direção e a iluminação do Espírito Santo para compreender a mensagem que o Senhor inspirou Paulo a escrever. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre mim e os meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tudo para a glória de Deus. Nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Tudo que pensamos, fazemos, projetamos, tudo tem que ser para a glória de Deus. E o verso áureo diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Este texto é um texto muito usado e é importante você entender que a nossa vida tem que ser direcionada no agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, assim como Jesus fazia, era para agradar o Pai Celestial. Tudo para a glória de Deus, no comer, no beber, no vestir, nas amizades, no casamento, tudo temos que pensar em glorificar a Deus. Na semana passada estudamos os capítulos 5 a 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele nos chama para a santidade. Em 1 Coríntios capítulo 6 e os versos 13 a 20, Paulo nos chama para a santidade. Aqui diz: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nosso corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Nosso corpo pertence ao Senhor. Você pode ler verso 15 também. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Olha o chamado de Paulo para a santidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Meu querido irmão, este é o chamado de Paulo. Fuja da imoralidade sexual, todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A mensagem bíblica é a mensagem adventista, pois nós pregamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, nós comemos e bebemos pensando em glorificar a Deus, cuidar do nosso corpo, manter a saúde, usar um estilo de vida que glorifique a Deus. Por isso, o vegetarianismo entre os adventistas, ele é bem enfatizado, ele é forte. Por quê? Nós queremos agradar a Deus, voltar ao regime original, aquele que Deus deu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, deixando os animais em paz. Meus queridos irmãos, este é o plano de Deus para a família humana. No Antigo Testamento existia o tabernáculo terrestre. No Novo Testamento existe o santuário celestial. Mas Paulo dá ênfase aqui na primeira carta aos Coríntios que existe um outro templo. Além do tabernáculo terrestre, além do templo celestial, Paulo diz: vocês também, seu corpo, sua mente, você é um santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer fazer visitas esporádicas a você. O Espírito Santo quer viver, ele quer morar em você, controlar sua mente, implantar em você a mente de Jesus. Por isso, entenda que você é templo do Espírito Santo, não pertence a si mesmo. Somos propriedade de Deus.
Aleluia! Na parte de domingo, conhecimento versus amor. Agora, esta semana, nós vamos estudar os capítulos 8 e 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, e vamos ver aqui o verso 1 até o verso 13. Capítulo 8, verso 1 ao verso 13. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E o verso 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo está falando aqui de carne sacrificada a ídolos. Meus queridos, Paulo tomou o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos para tratar de uma questão mais profunda, a falta de amor ao próximo. O assunto das comidas sacrificadas aos ídolos dividiu a igreja de Corinto em dois grupos. Alguns entendiam que seu conhecimento sobre a não existência de outros deuses lhe dava o direito de comer qualquer alimento. A esses, o apóstolo Paulo se referiu como sendo fortes. Mas os que se opunham a tal prática são chamados de fracos, assim designados porque ainda não haviam superado certas crenças supersticiosas da antiga experiência pagã. Ao verem os fortes comendo alimentos oferecidos a ídolos, poderiam concluir que cristianismo e idolatria são compatíveis. Por isso, Paulo não queria que os fortes se tornassem tropeço para os fracos. A Bíblia vê muito negativamente o ato de comer alimentos sacrificados a ídolos. Meus queridos irmãos, eu sei que este é um tema muito complicado e muito difícil, polêmico, porque aqueles que não comiam carnes ou alimentos sacrificados aos ídolos, Paulo os designa chamando-os de fracos, consciência fraca. E aqueles que comiam livremente os alimentos sacrificados aos ídolos, Paulo chama-os de fortes. Isto cria um antagonismo, porque eu mesmo, minha experiência pessoal, eu não comeria carnes sacrificadas aos ídolos. Aliás, eu não como carne nenhuma. Eu sou vegetariano. Eu não como carne de boi, nem de frango, nem de peixe. Eu não como carne alguma. Eu estou dentro daquele regime alimentar original dado por Deus em Gênesis capítulo 1, verso 29. Então, queridos, assim como eu, você também, ao ler a carta de Paulo, você pode também se classificar entre os fortes, chamados por Paulo de fortes, porque comiam carnes sacrificadas aos ídolos e não achavam que isso estava errado, mas eu prefiro estar entre os fracos, que não comiam carnes sacrificadas aos ídolos. Mesmo sendo chamado de fraco, prefiro estar entre os fracos. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara.
é muito clara ao falar para nós não comermos carnes ou alimentos, não é somente carne, qualquer alimento sacrificados aos ídolos. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 15, verso 20. Atos capítulo 15 e o verso 20. Aqui diz: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Está muito clara a orientação dada pelos apóstolos para os gentios que se convertiam. Eles disseram, no começo do verso 20, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. E ainda lemos o verso 29, do mesmo capítulo 15 de Atos, o verso 29, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Se evitarem essas coisas, farão bem. Esta recomendação é clara. Os apóstolos não estão chamando aqueles que não comiam da carne sacrificada aos ídolos de fracos. E os apóstolos não estão chamando aqueles que comiam de fortes. Estas duas expressões, fracos e fortes, foram expressões usadas por Paulo quando ele escreveu para a igreja de Corinto. Porém, queridos, nós precisamos fazer nossas decisões. Independente de ser chamado forte ou fraco, nós precisamos fazer nossa decisão hoje de comer ou não coisas sacrificadas aos ídolos. Abra também a sua Bíblia em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21 e vamos ver o verso 25. Aqui diz: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Lemos ainda também em Apocalipse capítulo 2 e o verso 14. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2 e o verso 14. Aqui diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Esta é a carta escrita por Jesus para a igreja de Pérgamo. E o capítulo 2, verso 14 de Apocalipse diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Interessante que a prostituição, a imoralidade sexual, sempre ela vem junto com o comer coisas sacrificadas aos ídolos. E lemos ainda em Apocalipse capítulo 2 e o verso 20. Capítulo 2, verso 20 de Apocalipse. A carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira. Veja que não foi somente para a igreja de Pérgamo, mas também para a igreja de Tiatira. Jesus falou, capítulo 2, verso 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Meu querido irmão, eu estou falando da minha experiência com base naquilo que a Bíblia diz. Como você gostaria de ser chamado? De fraco ou de forte? Eu escolho ser chamado de fraco, porque eu não comeria e não como coisas sacrificadas aos ídolos. Paulo ensinou que os crentes devem saber que há um só Deus. É interessante observar que ele seguiu a mesma linha de Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, onde a afirmação de que existe apenas um Deus vem acompanhado do mandamento: ame ao Senhor seu Deus. Tanto para Paulo como para Moisés, conhecimento sem amor não tem valor. Confiantes em seu conhecimento, os fortes julgavam inofensivo comer alimentos sacrificados a ídolos. Mas como? Quando o comer alimentos sacrificados aos ídolos é inofensivo? Quando? Nunca. Nunca. Se você sabe que foi sacrificado ao ídolo algum alimento, alguma carne, você deve se abster disso. Por quê? Os ídolos não são nada? São sim. Os ídolos são representações de Satanás. Satanás gosta, ele gosta de ser adorado através de símbolos.
E os símbolos podem ser um ídolo de madeira, de gesso, de pedra, de metal, seja o que for, ou seja qual o nome que se der ao ídolo. Quando eles sacrificam alimentos a esses ídolos, queridos, assim também você vai encontrar nas esquinas, nas ruas das grandes cidades, você vai encontrar ali galinha e alimentos em macumbas. Pessoas que ofereceram em serviços de macumba, macumbeiros. Você pode pensar, eu sou forte, a minha consciência não me acusa de pegar um alimento daquele e comer, porque o ídolo não é nada. O ídolo é sim alguma coisa, porque é uma representação de Satanás. Não pense que o ídolo não é nada, representa Satanás, assim como aquele bezerro de ouro que Israel adorou lá no deserto. Deus os reprovou. Moisés derreteu aquilo, jogou na água e fez com que o povo bebesse, porque aquele bezerro representava Satanás. Os ídolos representam Satanás. Eles não falam, eles não ouvem. Os ídolos são mudos, são surdos. Mas Satanás não é mudo, não é surdo. Ele está se agradando quando as pessoas o adoram, mesmo inconscientes de que estão adorando a Satanás. Para Satanás, pouco importa se você está agindo de forma consciente ou inconsciente. Ele, de fato, quer ser adorado. Porém, Deus quer ser adorado conscientemente, voluntariamente. Você escolhe adorar a Deus conscientemente e Deus só aceita uma adoração racional. Mas Satanás aceita adoração irracional e ignorante. Confiantes no conhecimento, os fortes julgavam inofensivo comer alimentos sacrificados a ídolos. E assim eles se tornavam pedra de tropeço no caminho dos outros irmãos chamados de fracos. Queridos, Paulo tinha opinião própria e ele disse: eu não considero errado você comer carnes sacrificadas aos ídolos. Paulo tinha uma opinião formada, opinião própria com relação a comer ou não comer alimentos sacrificados aos ídolos. Mas, meu querido irmão, ninguém é infalível. Nós somos filhos e filhas de Deus, tanto quanto Paulo foi filho de Deus. O Espírito Santo dirigiu a vida de Paulo naquele contexto, daquela contenda que existia na igreja de Corinto. Mas hoje, esta carta está falando para você e para mim. Como nós vamos tomar as nossas decisões? Nós vamos agir segundo o nosso achismo? Ah, eu acho que isso não faz mal. Eu acho que isso aqui é inofensivo. Queridos, nós não agimos em cima do nosso achismo. Nós agimos em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Atos 15, 20 e o verso 29, e também Atos 21, 25, e também Apocalipse 2, verso 14 e 20, aqui a Bíblia diz claramente da reprovação de Deus quanto aos alimentos sacrificados aos ídolos. E nós, como filhos e filhas de Deus, que queremos a santidade, nós deveremos agir em cima da palavra de Deus, para agradar o nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, amor abnegado. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, vamos ver então os versos 1 até o verso 6. Aqui diz: será que eu não sou homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo está escrevendo para os irmãos da cidade de Corinto, dizendo que eles eram filhos na fé dele. Ele era o pai espiritual, ele plantou a igreja de Corinto, portanto, ele era assim apóstolo para eles, embora não fosse reconhecido por apóstolo por outros. Alguns não consideravam Paulo como apóstolo, mas ele foi o apóstolo chamado por Jesus Cristo, ungido pelo Espírito Santo para ser o apóstolo dos gentios. Verso 3. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber?
Paulo trabalhava com as suas próprias mãos, fabricando tendas para se manter, para custear as suas despesas. E isso ele está reclamando. Por que os outros apóstolos têm salário, eles têm o sustento financeiro? E por que eu e Barnabé não temos? A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e de Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Eles eram fabricantes de tenda. Pelo menos Paulo era fabricante de tenda. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo está dizendo: eu plantei o evangelho aqui, plantei esta igreja, converti estes irmãos, e por que não posso também ser sustentado pelo dízimo ou pelas doações? Por que os outros têm esse direito e eu não tenho? Percebam que desde aquele tempo já existia injustiças, já existia uma certa rejeição de um e preferência por outros. Paulo se sentia rejeitado, menosprezado. E aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 11, ele diz: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se nós somos o pai espiritual de vocês, seria muito vocês me darem o pão para comer? A comida? Seria muito? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Porque, afinal de contas, eu sou o fundador da igreja, eu sou o pai espiritual de vocês. Verso 13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu sou um pastor, aposentado, mas sou um pastor, continuo pregando o evangelho, ganhando almas, trabalhando mais do que antes. Por isso, eu sou sustentado pelo dízimo. Minha família é sustentada pelo dízimo. Queridos, aqui diz, aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, verso 13. À primeira vista, quando nós lemos esta carta de Paulo, à primeira vista, a defesa do apostolado de Paulo em 1 Coríntios 9 pode parecer desconectada da discussão anterior sobre conhecimento versus amor. Mas Paulo está dizendo aqui: não temos nós o direito de comer e beber? 1 Coríntios 9:4. Alimento e bebida representam assistência financeira em geral. Como apóstolo, Paulo tinha direito a receber apoio material daqueles a quem ministrava. Outros líderes religiosos da sua época costumavam fazer isso. Ele, porém, não o fez. Preferiu sustentar-se fabricando tendas, conforme diz Atos 18, verso 3. Outra expressão usada por Paulo é esta: levar conosco uma esposa crente. Ser acompanhado pela esposa, 1 Coríntios 9:5. Um apóstolo casado podia viajar em missão acompanhado da esposa, com despesas pagas pela igreja. Exemplos de casais missionários incluem Priscila e Áquila, Romanos capítulo 16, verso 3, Andrônico e Júnias, Romanos 16, 7, porém Paulo era solteiro, 1 Coríntios 7, 8. Ele poderia ter se casado e então usufruído do direito de viajar com a esposa com sustento para ambos. Outra expressão usada por Paulo: temos de trabalhar para viver, 1 Coríntios 9, 6. Paulo e Barnabé tinham o direito de receber salário por seu trabalho missionário. Paulo trabalhava como fabricante de tendas, conforme diz Atos 18, verso 3. Não sabemos a ocupação de Barnabé, mas ele era generoso e disposto a se sustentar. Em 1 Coríntios 9, versos 7 a 11, Paulo desenvolve a ideia do verso 6, para mostrar que era justo que ele e Barnabé fossem sustentados pela igreja. O próprio Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam também do evangelho. Paulo, no entanto, disse: não fizemos uso desse direito. Ele não recebia uma ajuda financeira para o sustento do ministério, mas ele trabalhava com amor abnegado. Meu querido irmão, sendo pago ou não pago,
Nós que amamos a Jesus e amamos as almas, iremos trabalhar, sendo sustentados por ajuda financeira ou por dízimos, ou sustentando a nós mesmos, nós iremos trabalhar, porque somos ungidos pelo Espírito Santo para pregar, salvar almas e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, aprendendo com o passado. Agora leia 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, vamos ver então os versos 7 a 11. Aqui diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. E o verso 10, não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está citando aqui o exemplo do passado. Nós precisamos aprender com o passado para não cometer o mesmo pecado. Quais foram os pecados do passado? Eles se tornaram idólatras. E por isso Paulo está dizendo, não sejam idólatras. Qual foi outro pecado do passado? Eles comeram e beberam e se prostituíram. E nós não podemos beber e nos prostituir. Não pratiquemos a imoralidade, diz Paulo aqui, como eles fizeram. Não fiquem murmurando como eles murmuraram. Deus se desagrada muito das murmurações. Daqueles que murmuraram contra Deus, todos morreram no deserto. Queridos, Deus já mostrou como é que ele age contra a murmuração. E aqui lemos também o verso 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Deus quer nos ensinar com a história do passado, porque a história costuma se repetir. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 5, Paulo faz alusão à história do povo de Deus no deserto. A referência à nuvem e ao mar traz à memória a direção, presença e proteção divinas. Por sua vez, o alimento e a bebida representam a provisão feita por Deus. O apóstolo descreve a experiência de Israel na nuvem e no mar como um batismo, comparável ao batismo cristão. Do mesmo modo, ao mencionar alimento e bebida, ele faz alusão à ceia do Senhor. Aqui nós lemos no capítulo 10, verso 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. O fato deles estarem cobertos pela nuvem, o fato deles passarem pelo mar em seco, e as águas do mar que se tornaram um paredão ao lado deles, eles passaram pelo mar, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos eles comeram do alimento espiritual, do maná, e beberam da água que saía da rocha. E Paulo diz aqui, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha que os seguia era Cristo. Meu querido irmão, era milagre após milagre. Não era somente o maná, um único milagre. A nuvem durante o dia era um milagre. A coluna de fogo à noite era um milagre. A água que saía da rocha era um milagre. E a rocha, querido irmão, querida irmã, aqui Paulo diz, a rocha era Cristo. Onde eles iam, onde eles acampavam, lá estava a rocha. E a rocha era Cristo, porque a rocha os seguia. Cristo é a nossa rocha. Meu querido irmão, esse texto, eu gosto muito desse texto, porque está falando, e a rocha, a pedra espiritual que os seguia. Onde eles iam? Lá estava a rocha. Era Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos acompanha hoje, meu querido irmão. Jesus é a água da vida para matar a sua sede física e espiritual. Jesus é o pão da vida para matar a sua fome física e espiritual. 1 Coríntios capítulo 10 ensina que, em certo sentido, os cristãos estão vivendo as mesmas experiências que Israel viveu no passado. Paulo recordou a história israelita porque não queria que ela se repetisse. Apesar de tantos privilégios, muitos desejaram coisas más.
como idolatria, como imoralidade sexual, não é de admirar que Deus não se agradou da maioria deles. Eles foram mortos. Queridos, hoje Deus também não se agrada da glutonaria, do comer e do beber, fazer do seu estômago um Deus. Você não come e bebe aquilo que você gosta. Você não deve comer e beber aquilo que você gosta. Você deve comer e beber aquilo que Jesus gosta. Isto é comer e beber para a honra e glória de Deus. Não é comer aquilo que Deus não se agrada. Você não pode consultar o seu apetite pervertido para tomar as decisões do que comer e do que beber. Pergunte a Jesus: que queres que eu coma? Como queres que eu viva? Qual é a tua vontade na minha vida? Meu querido Jesus, é fácil apontar o dedo para o antigo Israel e dizer que cometeram pecados graves. No entanto, Paulo argumenta que os cristãos também são suscetíveis aos mesmos erros. A história costuma se repetir. Mesmo tendo o grande privilégio de conhecer a história de Cristo, isso fica claro na advertência feita. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11 e verso 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Temos que aprender com o pecado deles, não cometendo os mesmos pecados. O nosso povo é muito pervertido no apetite. Queridos, não vou entrar em detalhes, mas pense naquilo que você come e bebe. Será que você está comendo e bebendo aquilo que desagrada a Deus? Carnes. Eu não como carnes sacrificadas aos ídolos. Queridos, todos aqueles que comem carne com sangue, todos aqueles que comem carne com sangue. Pastor Samuel, qual é a carne com sangue? Toda carne comprada no açougue é carne com sangue. É carne cujo animal não foi morto de acordo com a Bíblia. Não deixaram escorrer todo o sangue. Quando você corta uma carne, você vê que tem sangue ali. Isto é comer carne sacrificada aos ídolos. Porque Satanás quer fazer com que o povo de Deus coma sangue proibido por Deus, coma gordura animal proibida por Deus. E você pode estar pensando: eu não como carnes sacrificadas aos ídolos. Mas o sangue e a gordura que está na carne, que o povo de Deus está comendo hoje, porque eles não vão num açougue judeu, eles não escolhem comer carne kosher, queridos, seria o mesmo que comer carnes sacrificadas aos ídolos, porém de forma ignorante, de forma inconsciente. Mas Satanás se agrada de ver o povo comendo sangue. E você pode dizer: não, mas a carne que eu como é bem passada, é bem assada. É sangue bem assado. Meu querido irmão, o que Deus quer mesmo é que você deixe os animais em paz. Mas, se você quer comer carne, então coma a carne permitida por Deus em Levítico 11, Levítico capítulo 17, e deixe o sangue fora, a gordura fora. Teria que ser carne kosher, igual os judeus. Meu querido irmão, nós precisamos voltar ao regime original de Deus, de Gênesis capítulo 1, verso 29. Agora o verso 12, leia comigo, 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você acha que é forte, que você é autossuficiente, que está tudo bem, você está em perigo. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A minha mãe costumava dizer para mim que este era o verso que eu recitava na igreja. Quando eu era criança, as igrejas costumavam perguntar: alguém tem um verso bíblico para recitar de memória? E as pessoas iam à frente e recitavam. E minha mãe sempre me dizia, quando eles perguntavam se alguém queria recitar um verso, você, Samuel, ia à frente e recitava este verso aqui: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que você possa suportar. Meu querido irmão, Deus está dizendo que Ele não permite que você seja tentado acima do que você pode suportar.
mas suportar não com as suas próprias forças. Você pode suportar apegando-se à força e o poder de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo que em você habita, você pode ser vitorioso sobre as tentações. Não virá tentação senão humana. Mas para vencer tentações humanas, Deus coloca à sua disposição um poder que não é humano. É um poder divino chamado Espírito Santo. Você tem acesso ao poder do Espírito Santo para vencer tentações humanas. Por isso, não há desculpas para pecar. Por quê? Pecado é um ato voluntário da alma. Você decide pecar ou não pecar. O Espírito Santo lhe dá poder para fazer a decisão correta e lhe dá poder também para você vencer o pecado, vencer Satanás. Vitória sobre o pecado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de quarta-feira, advertência contra a idolatria. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 14 em diante. Aqui diz: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Idolatria tem uma roupagem moderna. Não fique pensando na idolatria do tempo do Antigo Testamento. A idolatria hoje tem roupas modernas e você pode estar sendo idólatra sem perceber. Portanto, irmãos, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmo o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios. Aqui Paulo chegou no ponto. Primeiramente, ele argumentou de que os fortes comiam as carnes sacrificadas aos ídolos porque eles consideravam os ídolos como nada. Eles não ouviam, não falavam, não viam, eram como nadas. Mas agora Paulo está dizendo que eles sacrificavam sacrifícios de carnes e de alimentos a demônios e não a Deus. Queridos, não importa o nome do Deus a quem sacrificavam. Era uma representação de um demônio, de Satanás. Eles sacrificam a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Como é que fica então com você, meu querido irmão? Com a nossa vida? Deus quer a nossa santidade. E nós vamos continuar comendo sangue, gordura animal, proibidos por Deus? Deus disse que aquele que comer sangue será extirpado do meu povo, para não pertencer ao meu povo. Isto está em Levítico capítulo 17. Aqui em Levítico capítulo 17, verso 13, diz: qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Todo o que comer carne com sangue será eliminado do povo de Deus. Mas Satanás quer que você seja eliminado do povo de Deus. Por isso ele quer que você continue indo ao açougue e comprando ali a carne para fazer o seu churrasco, dizendo para você, convencendo-o de que isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu querido irmão. Lembre-se, carne sem sangue é somente carne kosher, a carne que os judeus comem. Mas as carnes vendidas no açougue hoje, as carnes usadas para os churrascos de hoje, são carne com sangue, com gordura, bem assados. E isto desagrada a Deus, tanto no espiritismo como nos rituais satânicos, do satanismo. Satanás exige que
seus adoradores usem sangue, bebam sangue. Sangue animal, sangue humano, enfim, toda espécie de sangue. E Deus proíbe beber sangue, comer sangue. Por isso, fique fora dessa, meu querido irmão. Aqui diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 21, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Meu querido irmão, aqui está a orientação de Deus para a sua vida. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 10, 14 a 22, Paulo retoma o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos. Hoje essa prática pode soar estranha em muitas culturas, mas era comum nos tempos bíblicos. Quando animais eram oferecidos aos deuses nos templos pagãos, parte da carne ficava com os sacerdotes pagãos, que a vendiam para os açougues. Assim, uma porção dela chegava aos mercados públicos. Como essa carne não era separada das demais, um cristão podia comprá-la sem saber que havia sido oferecida a ídolos. Aqui está a questão. Em primeiro lugar, Deus deseja que o seu povo aprenda a viver sem a carne, deixando os animais em paz, porque este foi o regime do Jardim do Éden e esse será o regime na nova terra, no novo céu. Portanto, é alto tempo de você deixar os animais em paz e seguir as orientações da reforma da saúde que Deus escreveu através da sua serva no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, no livro Conselho sobre Saúde, no livro Ciência do Bom Viver. Meu querido irmão, minha querida irmã, estas são as orientações de Deus para os remanescentes do tempo do fim. Mas, se você quer comer a carne, então use-a sem sangue e sem gordura. Por isso, Paulo afirma: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, Mateus 6, 24. Esta é a advertência de Deus contra a idolatria em nossos dias, agora no tempo do fim, meu querido irmão. Ore a Deus, pedindo que o Espírito Santo dê discernimento a você, à sua família, para saber como comer e beber para a honra e glória de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, vencendo a idolatria. Convido você para ler comigo agora 1 Coríntios capítulo 10, versos 23 em diante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você pode comer carne de boi, de vaca, de frango? Sim, você pode, desde que não tenha sangue. Todas as coisas são lícitas. Mas será que convém você insistir matando os animais e comendo os animais? Será que este é o plano de Deus? Não é o plano de Deus. Isto é muito claro. Então, meus queridos, aqui Paulo está falando todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, porque o regime cárneo alimenta as propensões animais, as propensões baixas no homem e na mulher. Mas o regime vegetariano dado por Deus edifica, constrói a mente, purifica o seu corpo, seu sangue. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, disse Paulo, sem questionamento algum por motivo de consciência. Isso Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Coma de tudo que se vende no mercado sem questionamento. Queridos, será que foi Deus que deu uma visão para Paulo para que ele desse esse conselho? Ou aqui Paulo deu a sua opinião própria? Você tem coragem de ir ao açougue e comer tudo que se vende no açougue? Alguém pode dizer, não, mas o açougue daquele tempo não vendia porco. Não vendia porco, o açougue do judeu não vendia porco. Só que na cidade de Corinto, os açougues não eram açougues de judeus, era o açougue, onde o açougueiro comprava carnes sacrificadas aos ídolos dos sacerdotes pagãos. E Paulo está dizendo, comam de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo da consciência. Queridos,
Eu não estou dizendo e não quero dizer que Paulo estava errado, mas eu não daria esse conselho hoje para você. Vá ao açougue, vá naquele mercado e compre tudo que existe lá sem questionar. Eu prefiro não dar esse conselho. Eu penso que nós que vivemos no tempo do fim temos uma luz mais abundante. Você concorda comigo que nós não temos somente o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos também o Espírito de profecia. Nós temos também livros, muitos livros, Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, livro Conselhos sobre Saúde, livros que têm 400, 500 páginas cada um. Também o livro Temperança, também o livro Medicina e Salvação. Todos esses livros foram escritos por Ellen White, falando da reforma da saúde. Por quê? Se Deus não quisesse, se Deus não almejasse a mudança de vida, o estilo de vida no remanescente fiel do tempo do fim, Deus não teria inspirado Ellen White a escrever tantos livros sobre o alimento, o comer e o beber para a honra e glória de Deus. Portanto, em vez de ficarmos justificando e encontrando desculpas para continuarmos matando os animais e comendo da carne deles, vamos pedir a Deus: que queres que eu faça, Senhor? Qual é o teu plano para a minha vida? Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê discernimento agora no tempo do fim. Nossa discussão não é se podemos ir ao açougue e comer de tudo que se vende ali. Nossa discussão deve ser: será que nós deveremos continuar comendo carnes ou deveremos voltar para o regime original de Gênesis capítulo 1, verso 29? Porque no novo céu e na nova terra nós não mataremos os animais. Meus queridos irmãos, a reforma precisa ser feita na sua e na minha vida agora, no tempo do fim, antes da porta da graça se fechar. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo controle o nosso apetite e não fazermos do apetite um ídolo na nossa vida. Portanto, meu querido irmão, eu tenho restrições quanto a dizer para você: coma de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência. Eu não consigo dar esse conselho para você, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém não é crente e convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Eu não consigo falar isso para você, porque eu não consigo usar isso na minha vida. Quando eu vou almoçar ou jantar na casa de alguém e a pessoa não é adventista e tem ali alimentos que podem estar contaminados com porco ou com algum outro alimento ou gordura de porco, eu costumo perguntar: isso foi feito com gordura de porco? Queridos, é assim que eu ajo. Eu não quero desagradar o meu Deus. Eu não quero somente agradar o meu convidado. Eu não quero somente agradar ao ser humano. Eu quero agradar o meu Deus. Portanto, eu pergunto, verso 28, porém se alguém disser a vocês: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Ou seja, se a pessoa disser para você: isso aqui foi sacrificado ao ídolo, então você não deve comer, mas não por causa de você, e sim por causa do outro. Eu não entendi esta orientação que Paulo deu, meu querido irmão. Se eu não como coisas sacrificadas aos ídolos, não é somente por causa do meu irmão, é por causa do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E Deus já deixou claro na sua Bíblia vários versos que nos orientam para não comer e não nos alimentar de coisas sacrificadas aos ídolos. Nós já lemos esses textos de Atos capítulo 15 e também de Apocalipse capítulo 2 com você. Portanto, diz aqui o verso 31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Exatamente isso. Se você vai comer ou beber, se você vai brincar ou passear, se você vai comprar uma roupa, em tudo, meu querido irmão, se você vai assistir um programa na televisão, em tudo você deve pensar em glorificar a Deus. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa,
E esse qualquer outra coisa inclui todos os aspectos, todas as áreas da sua vida. Façam tudo para a glória de Deus. Somos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Nosso corpo não é nosso, é de Deus. Antes de você nascer, Jesus já tinha morrido por você. Já tinha comprado você com o próprio sangue dele. Somos propriedade de Deus pela criação e pela redenção. Portanto, diz aqui o verso 32, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Queridos, Paulo foi ungido por Deus. Não queremos desmerecer os conselhos de Paulo, porque nós não estamos lá, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, para entender plenamente por que Paulo falou da forma como falou. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós somos o remanescente de Deus. Nós temos uma luz abundante, maior do que aquela que eles tinham naquele tempo. Você tem que concordar comigo que hoje nós temos a luz do Antigo Testamento, do Novo Testamento e mais de 50 ou cerca de 60 livros do Espírito de Profecia. É luz comunicada. E luz comunicada será luz cobrada por Deus. Deus está chamando você para a santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, querida irmã. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos pela vida de Paulo, pelas cartas de Paulo, mas nós temos mais luz ainda, porque nós temos, além do Antigo e do Novo Testamento, nós temos o Espírito de Profecia. E Deus quer que vivamos, o Senhor quer que vivamos como remanescente do tempo do fim. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim. Faze-nos santos, pregadores do Teu Evangelho. Salva-nos, Pai Santo. Dá-nos o discernimento para tomar as decisões e para prepararmos nossa família e prepararmos um povo para a volta de Jesus. Pois é em nome dele que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.